Boa noite, meus amigos, meus queridos, minhas queridas. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos começando mais um Quarentena com Carmen, ela não adora. E hoje nós teremos a presença aqui de uma pessoa espetacular que vamos bater um papo muito bacana. Ela que é mestra, doutora, pesquisadora de teatro, formadora de atores, diretora, nossa querida Simone Carleto. Ela que também já trabalhou na Secretaria de Cultura da cidade de Guarulhos. Vamos conversar um pouco sobre os cursos livres, sobre a formação do ator nos cursos livres e vamos ver o que rola nessa conversa, né? Ontem nós tivemos aqui a presença de Bruno Benedetti, foi um papo muito interessante que rendeu duas lives. Foi a primeira vez que isso aconteceu, porque o papo estava fluindo muito bem, né? Eu já gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela participação e já mandar um beijo e um abraço aqui para o Davi Silva Arte, que está nos acompanhando, para o Bruno Benedetti, que também está nos acompanhando. E amanhã nós teremos um bate-papo com André Domiciano, que ele é diretor, pesquisador de teatro, estudioso de teatro. Ele é diretor da companhia Um Peixe. Vamos conversar sobre teatro, sobre arte, principalmente sobre circo-teatro, que é uma das especialidades da companhia de teatro do André, né? Já estamos aqui com a presença da nossa ilustríssima convidada de hoje, Simone Carleto, que eu já vou adicioná-la à nossa conversa. Vamos lá, já estamos aqui. Boa noite, Franciela Rosa. Tudo bem com você? Um beijo, obrigado por nos acompanhar. Boa noite, Simone. Boa noite, Carmen. Muito prazer. O prazer é todo meu, querida. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Tava tentando entrar pelo computador, mas parece que não é possível, né? Só pelo celular. Isso, é só pelo celular nesse Instagram, por isso que eu estou pensando em mudar de plataforma, até mesmo para facilitar para os nossos convidados. Certo, sem problema. Como está passando de quarentena, querida? Tô passando super bem, trabalhando muito mesmo à distância e buscando alternativas aí de fazer teatro à distância, né? Porque o teatro é uma arte presencial que precisa do contato humano, frente a frente, olho no olho, mão na mão, corpo a corpo, e é o que a gente não está podendo ter agora, né? Mas é isso, produzindo a partir de casa. Simone, vamos para as praxes da live, que é você nos conta um pouco da sua trajetória, da sua experiência e se apresenta para os nossos espectadores. Tá certo. Bom, então, meu nome é Simone Carleto, é meu nome de batismo e também meu nome artístico. Eu sempre gosto de falar da minha trajetória no teatro popular, que é onde eu comecei e é de onde eu nunca quero sair. Então, eu tenho muito apreço por essa história que começou lá no Parque Secap, eu ainda criança, e a minha mãe, Elisabetta, ela foi fundadora de um importante espaço que era o Clube de Mães, que era uma iniciativa que acontecia em alguns lugares mais progressistas, e dentro disso tinha um grupo de jovens de teatro, mas como minha mãe me levava, então eu, mesmo criança, comecei a fazer parte do grupo de jovens. Esse grupo era dirigido pela Luísa Cordeiro, que é uma professora também, que foi vereadora uma época e tudo mais, militante também da esquerda e, além disso, ela foi diretora de teatro. Então, eu comecei lá. E depois disso, sempre fazendo teatro na escola, no bairro, né? Não tinha curso de teatro. Eu cheguei a fazer curso de dança na infância e na juventude. Eu fui mãe adolescente, fui mãe muito nova e eu terminei o ensino médio. Depois, quando
eu voltei a estudar, não tinha como fazer uma faculdade, eu fui fazer o curso de magistério, que ainda existia na época, para ser professora, porque quando eu tive meus filhos, eu percebi que eu tinha muita habilidade e sentia muito prazer de estar com as crianças. Então, foi uma forma de conciliar, né, aquela minha nova experiência como mãe também com a vida profissional que até então eu não tinha, né? Eu era uma dona de casa. E aí depois, estando lá no magistério, houve um programa, formação de professores, que a Unesp dedicava algumas inscrições gratuitas para estudantes das escolas públicas. Então, o que ocorre? Eu estava lá, nesse momento, estudando, e as professoras indicaram algumas alunas para poder prestar esse vestibular, e quase como algo assim totalmente inesperado, né? Eu acabei prestando esse vestibular e entrando na Unesp, no curso, na época, de Educação Artística. Isso foi em 1998, né, que eu comecei o curso, e aí me formei, então, em licenciatura na Unesp, de onde eu nunca mais saí, né? Então, lá mesmo eu comecei a fazer teatro profissional, no grupo Canhoto, Laboratório de Artes da Representação, que foi o grupo no qual eu fiquei a maior parte do tempo, dirigido pelo Alexandre Matti, meu grande mestre. E depois, na Unesp também, eu fiz o meu mestrado, que foi sobre o Teatro Popular União e Olho Vivo, e o doutoramento, que foi a respeito de escolas livres, no qual eu pesquisei a Escola Livre de Teatro de Santo André, o Núcleo de Artes Cênicas, criado e dirigido pelo Lee Taylor, e também a SP Escola de Teatro, que é a maior escola de teatro da América Latina. Muito bacana, Simone. É, eu vou fazer as perguntas que eu faço sempre de praxe e aí depois a gente entra no nosso tema. Para você, nesse momento que nós estamos passando de quarentena, qual a sua opinião sobre a transformação do modo de produzir arte irá sofrer após essa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Porque a gente está passando por um momento que forçadamente a gente está tendo que se reinventar. Como você Sim. acha que isso vai ser após a pandemia? Bom, eu estou vendo algumas pessoas aqui me cumprimentando, então queria agradecer aí a presença de todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Dizer que se tem uma coisa que a gente não quer nessa quarentena é ficar isolado, né? Então, é muito bacana essa iniciativa que você está fazendo, né, Carmen? Eu ouvi falar que você era mal-humorada, mas que bom que mesmo assim você vence esse estado emocional e vem aqui conversar com a gente. Queria te agradecer muito. E aí tá a Gabriele, obrigado. O Vitor Narese, um grande parceiro, uma importante referência no Vale do Paraíba, no teatro, né? O Bruno Benedetti também aí, parceiro que estava aí ontem. Jaqueline, obrigada, pessoal, são muito queridos e queridas. Eu tenho que agradecer também a presença de todos aqui, dispensar um tempinho do seu tempo para nos ouvir, né, Simone? É muito, Sim, muito bacana saber. sim. E eu estava conversando com o Vitor esses dias, aproveitando que ele está aí. Ele está participando de uma importante iniciativa, importante não, uma imprescindível iniciativa, que é a implantação da educação integral, né, lá em Tremembé, e a gente conversa muito. Então, nesse sentido, nós temos muito em comum, porque estamos no teatro e na educação, mas na parte de educação ele já está, ó, anos-luz aí. No teatro a gente caminha junto, porque felizmente alguns anos ele tem possibilitado que eu participe lá também com eles e tudo mais. E também em São José dos Campos, daqui a pouco eu falo um pouquinho. Mas assim, eu acho que é imprevisível, Carmen, o que a gente vai ter depois da pandemia, até porque a gente não sabe nem até quando vai.
O que vocês estavam conversando ontem sobre a função social do teatro, como os artistas poderiam ter se apropriado de pontos de cultura e tudo mais, o que eu tenho pesquisado agora no pós-doutoramento, que é acerca de alguns grupos de teatro, né? Mais especificamente Dolores Boca Aberta Mecatônica de Artes, aqui da Zona Leste de São Paulo, e um outro grupo também no contexto latino-americano, que é um dos grupos mais antigos do mundo, que é o Teatro El Galpón. Então, de como esses grupos conseguiram se manter ativos ao longo do tempo, em diferentes, que eu estou chamando de períodos ditatoriais, né? Então, o El Galpón atravessou muitos contextos nesse sentido e trazendo também que o momento que a gente vive hoje tem muitas características ditatoriais, basta ver o que a gente está presenciando aí no governo federal, as discussões em torno da arte que precisa ser desvinculada da política. E isso absolutamente, do meu ponto de vista, não existe. Então, toda ação nossa é política, ainda que não se assuma como tal, né? Então, o que nós vamos ter agora, durante e depois? Um processo de reflexão muito intenso, um processo de estar em contato conosco mesmos, né? E podendo pensar, né, que tipo de convivência nós estávamos tendo antes, que tipo de convivência nós podemos ter agora, mesmo pelas redes, né? E o que vai acontecer depois. Só para dar um exemplo, eu falei do Vale do Paraíba e eu estou trabalhando com a direção de um espetáculo no terceiro módulo de um curso profissionalizante importantíssimo, que é a semelhança do Teatro El Galpón. Uma das ações que fez com que o grupo se fortalecesse, permanecesse vivo e atuante, tão importante no cenário internacional das artes cênicas, foi eles terem criado uma escola de teatro para poder compartilhar e também poder alimentar o grupo, né, com essa troca, né, esse processo formativo, que é uma ação eminentemente política, né? Então, da mesma forma, a Companhia de Teatro da cidade de São José dos Campos, que completa 30 anos, agora em 2020, também criou o seu Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas há vários anos, e acho que há 10 anos, se não me engano. E o que ocorre? Agora, não, há 10 anos ou há 20 anos, não tenho certeza. Mas eles criaram o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas para ser um espaço de referência, para ser um espaço formativo. E o ano passado eles criaram essa turma do curso profissionalizante. E eis que a gente está começando uma montagem, fizemos um ensaio, já é um período super curto, é um semestre para uma montagem, e entramos em pandemia. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo as atividades pela internet, claro que de outra forma, porque não é possível fazer teatro à distância. E nós estamos montando esse trem chamado Desejo, que é um texto do Luiz Roberto de Abreu, que foi feito para o Grupo Galpão. E, basicamente, o texto discute qual era o papel dos artistas, né, naquele contexto, as décadas de 30, 40, 50. Como ficaria o teatro com a chegada do cinema? O teatro vai morrer? O que vai acontecer? Então, a gente relacionou direto com o que a gente está passando agora. E aí nós estamos aprofundando no estudo do texto, nós estamos investigando possibilidades nas vertentes da comédia popular, do circo-teatro, do teatro de revista. E, como não poderia deixar de ser, nós estamos voltando um pouquinho lá e nós estamos gravando os capítulos, né? As cenas da peça como capítulos de uma novela de rádio, que nós vamos transmitir por podcast. Então, é uma forma de ser um material de escuta para nós,
né, das nossas vozes, de aguçar o nosso imaginário com uma história que está sendo contada. Isso possibilita que nós trabalhemos com a visualização, né, da cena, da construção da personagem, o que ela está visualizando, para poder, então, a partir da audição, também provocar esse universo imagético. Então, é mais ou menos... É interessante o que você está falando, porque eu trabalho muito com a questão da imagem na palavra, né? Então, isso para o ator e para a atriz, trabalhar isso é um exercício muito válido, né? Porque você não tem o artifício do corpo, da máscara, e trazer tudo isso, essa imagem, através da palavra, do sentimento que traz, da força que é, das intenções, né? Uhum. Agora, claro que é um desafio muito grande, porque é angustiante para os atores e atrizes. Felizmente, é uma turma que lembra muito a primeira turma lá da Escola Viva, né, em 2005, que teve sua primeira estreia em 2007, portanto, há 13 anos, e teve a sua mais recente estreia, parafraseando o grande Assis Valente, para não falar a última, há 4 anos, né, em 2016. E desde lá, então, não houve mais. Mas é uma turma muito bacana e são atores e atrizes que estão fazendo de tudo para se manter ativos, né? De salvo prazer, isso mesmo. E para se manter ativos e criando, né? Apesar de tudo. E aí eu estou até escrevendo um artigo sobre essa experiência e comparando com outras situações, outros momentos em que parecia que não era mais possível, e ainda assim nós temos personagens e personalidades, né, da história do teatro, que passaram por situações também muito terríveis e que foram momentos também no qual se pôde, ao menos, ter tempo para se dedicar. Por exemplo, é o que está acontecendo um pouco comigo, porque eu estou em teletrabalho, eu trabalho em escola. Hoje eu tive que ir para a escola, porque nós estamos entregando leite, cesta básica. Mas o fato de estar mais em casa, então todos os dias à noite em casa, então ministrando aula à noite pela internet, mas podendo ter mais tempo de preparar, de estudar. Então também é um lugar de aprendizado. Muito bacana. Simone, me fala um pouco da sua pesquisa, que eu acho que é uma coisa muito interessante, porque aqui nas nossas lives a gente aborda muito o tema arte e educação, Uhum. né? Sim. Então, uma coisa não vive sem a outra. Então, é muito interessante a sua pesquisa sobre a formação nos cursos livres, né? Sim. E aí, explana um pouco para nós sobre ela e a gente vai vendo as perguntas que vêm por aí. Legal. Então, essa pesquisa foi motivada principalmente pela nossa atuação na Escola Viva de Artes Cênicas. Eu sentia que eu precisava juntar as coisas, o teatro e a educação, internamente e na minha vida, né? Começando a perceber o tempo passar, vendo a conquista, né, da maturidade, da idade também, e fiquei refletindo muito sobre essa cisão, né, que acaba ocorrendo por atuar na educação de modo profissional, né, e atuar no teatro. Claro que eu sempre fui uma profissional do teatro, mas eu nunca vivi do teatro, né? Sempre precisei trabalhar na área de educação. Como eu já falei, eu fui mãe muito jovem, precisava sustentar os filhos, então não era possível, né, correr tantos riscos como se eu fosse sozinha, né? Então isso me impulsionou muito a unir essas duas áreas da minha vida. E aí foi nesse lugar de aprofundar, unindo toda a pesquisa que eu fiz ao longo da minha carreira como professora de educação infantil, de educação de jovens e adultos, professora de arte,
em escola pública estadual, escola pública municipal, Prefeitura de São Paulo, professora do Estado de artes, professora de escolas particulares. Então, assim, eu fui professora desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, passando por tudo, né? E sempre pesquisando educação integral, metodologias alternativas. Nossa, deu uma travada, gente. Tá travado? Deu uma travada. Calma, 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 que ela já volta. Pronto, voltamos. Estamos aqui? Onde que cortou? Estamos. Você estava falando nas alternativas Certo. é, Sim. Então, eu sempre pesquisei alternativas educacionais. E no teatro, o que a gente mais tem é alternativa, né? É uma metodologia de trabalho horizontal, solidária, inclusiva, né? Pelo menos espera-se que seja assim. Então, o que foi exercitado na Escola Viva e que tem os registros, isso, metodologias alternativas, o que tem os registros, que nós construímos um manual de procedimento, que tem pessoas que falam que não encontram, está na internet até hoje, quem tiver curiosidade, foi sistematizado, um material interessante, coletivo, que não é fácil, né, construir um material coletivo. E junto com isso, eu estava fazendo, sim, uma pesquisa acadêmica, investigando essas escolas incríveis, fundamentais para a história do nosso teatro, né? Então, o termo livre ligado ao teatro, ele vem do Théâtre Libre, na França, né? Já do século XIX, e no qual Antoine atuava e foi reconhecido como um dos precursores da encenação. E o teatro livre era um espaço no qual os trabalhadores e trabalhadoras do teatro buscaram independência com relação ao Estado. Então, ele é inaugurado no 1º de maio, né? Então, uma associação de trabalhadores e trabalhadoras que se associavam e pagavam uma contribuição mensal, né, para poder existir esse espaço. E eles passam a se dedicar a incluir essas pessoas como atores e atrizes dos espetáculos e depois, como não poderia deixar de ser, trabalhadores e trabalhadoras são incorporados como personagens, né, no teatro. Então, equívoco nosso pensar, e isso foi um debate muito grande, toda escola livre tem esse debate. Mas é livre, então por que eu não posso faltar e vir só quando eu quero? Mas é livre, então, na minha pesquisa, na minha tese, tem uma discussão mais alongada acerca do livre, mas o que é importante aqui para nós é que esse livre é relacionado à independência do Estado, ou seja, o Estado não podendo determinar o que vai ser produzido, tendo em vista que existe uma autonomia financeira do espaço, do grupo. Isso tem tudo a ver com o que vocês estavam conversando ontem. Mas para não fugir do tema, então, eu defini alguns tipos de atoralidade, né, para comentar a respeito do tipo de trabalho que é feito nessas diferentes propostas de formação, porque o NAC não é escola, mas nós temos ali, no Núcleo de Artes Cênicas, que é coordenado pelo Lee Taylor, o próprio, dirigindo os trabalhos, dirigindo o processo de criação, compartilhando com atores e atrizes todo o arcabouço técnico, conceitual que ele adquire ao longo da carreira, sobretudo, mas não somente, pelo que ele viveu no CPT, que é um dos espaços mais importantes em termos de formação de atores e atrizes, tendo o Antunes Filho como referência. Já na Escola Livre de Teatro de Santo André, que em termos de estrutura, né, tem uma precariedade, o poder público sempre com dificuldade de manter o espaço, professores, né, que são artistas, maior parte, né, do chamado
sujeito histórico do Teatro de Grupo Paulistano e fazendo realmente um grande esforço militante para que a escola continue existindo, né? Então, ela sempre muito atrelada a perspectivas experimentalistas, perspectivas reflexivas, então reunindo na formação do artista, do ator e da atriz, toda um engajamento assumidamente na área teatral, né, para garantir que seja uma formação de pessoas que vão se comprometer com a área para além da sala de ensaio, vamos dizer assim. E a Escola de Teatro, com toda a sua magnitude, uma grande estrutura, com cursos de diversas especialidades aí na área de artes cênicas, não só de atores e atrizes, né, mas eu me detive mais especificamente a esse aspecto, né? Então, com uma história já de muito sucesso aí na formação artística localizada ali na Praça Roosevelt e também com artistas do Teatro de Grupo Paulistano coordenando e atuando na escola. Então, basicamente, o que nós temos é o quê? O teatro, o que a gente chama de forma de produção, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é a Morada, a gente chama de forma de produção por ser dentro do modo de produção hegemônico, ser uma alternativa ligada ao fazer artístico e, portanto, concernente ao estético. Então, a Magda apareceu aqui, né? Querida Magda. Grande atriz guarulhense, para não dizer a melhor atriz de Guarulhos, ou não é? Sim. Então, o que ocorre? Tem a Ana Maria Quintal também, é um páreo duro, hein? Enfim, e aí, essa forma de produção do teatro de grupo, ela tanto se alimentou das experiências da Escola Livre, por exemplo, Luiz Alberto de Abreu, nosso grande dramaturgo, né? Um dos grandes dramaturgos brasileiros. Ainda vivos, né? Vivo. Né? Ele, Calixto Dinhamus, que atuou com a gente na Escola Viva durante praticamente todo o tempo. A própria Adélia Nicoletti esteve com a gente, né? E o Luiz Alberto de Abreu, ele relata isso, o quanto esse processo dele estar trabalhando com grupos e estar na Escola Livre, o quanto que uma coisa alimentou a outra, o quanto que foi importante também para a atuação dele como dramaturgo, estar naquele espaço com outros artistas e essas produções se intercambiando. Então, tem essa contradição, né? A escola livre, que isso é um aspecto importante da gente trazer, que é algo que a gente vivia na Escola Viva direto e reto, esse debate. Ou seja, o fazer é muito próximo do teatro de grupo, mas quem está numa escola não é um grupo. É um agrupamento de pessoas que entrou para fazer um curso, né? Sim. Então, como tem... Que as pessoas confundem muito, né? As pessoas confundem muito isso. Acha que ali vai sair... É uma coisa muito utópica, né? De todos os processos que já passei pela minha vida de aprendizado, é isso. Tem essa utopia daquele agrupamento de pessoas que não se escolheram para estarem juntas, foram escolhidas para estarem juntas, sair como um grande grupo. Exatamente. E é algo que é um limite que também faz parte do teatro de grupo, né? É um processo, né? E eu penso que não somente os cursos livres acabam adquirindo essa característica, como o curso no qual atuando, claro, dentro da estrutura coordenada por uma companhia da importância, da relevância, que é a Companhia de Teatro da Cidade. E é importante dizer, então, esse curso no qual nós trabalhamos é coordenado pela grande atriz Andréa Barros e pelo Cláudio Mendel. Então,
É um curso profissionalizante, entretanto, ele tem as mãos e a alma e o corpo todo, né, de artistas de teatro. Acho que isso que é importante. Mas o que eu descobri de mais importante na minha pesquisa, para finalizar essa parte aí, ou não, né? Se vocês quiserem perguntar e continuar, o que eu descobri de mais importante é que, embora eu seja super defensora de escola, a melhor escola de teatro é um grupo de teatro. Então, voltando ao que vocês falaram ontem, então, você disse, né? Foi diretor de cultura em Guarulhos, deixou para nós um importante legado, fez um Festival Internacional de Teatro em Guarulhos, colocou Guarulhos no mapa das artes cênicas, muito importante, um grande artista, um grande militante da área cultural e fez um trabalho muito respeitável aqui na cidade. Eu penso que ele nos ensina, aproveitar que o Bruno comentou aqui, o Claudio Mendel nos ensina que é fundamental nós sempre continuarmos, nós nos entendermos parceiros e parceiras, apesar de divergências. Infelizmente, eu devo dizer que não só eu, mas outras pessoas que trabalharam comigo no período que eu passei na Secretaria de Cultura, e sou funcionária de carreira da prefeitura, fui alvo de discriminação por ser mulher, por ser assumidamente atuante na política, né? Por manifestar esse engajamento. Então, eu penso que é importante, sim, manter a independência. Isso é uma coisa da qual nós não devemos abrir mão, mas nós não devemos, nós estamos vendo aí o resultado disso. Qual que é o resultado de você excluir, né, pessoas que você considera menos importantes porque se dizem atuantes na política? Nós estamos vendo aí o resultado. Então, não adianta vir falar, eu sou contra o Bolsonaro, mas eu lembro que você fez lá atrás. Dizendo, isso que você está falando é porque você está metido em política, nós vamos dar ouvido. Então, assim, por que nós consideramos alguns são técnicos e outros não? Todo arcabouço é técnico. Então, eu penso que isso é uma questão da formação que tem que ficar muito explícita, né? Não pode ser escondida. E se quiserem assumir isso como um processo de formação, olha, aqui nós não vamos discutir isso, mas saibamos do que nós estamos falando. Não é possível dizer, não sei, não é comigo. Não é possível. Né? Tanto que agora nós estamos vendo aí que nós não temos um monte de coisa e eu não consigo ouvir as ressonâncias de tantas críticas, por exemplo, a não ter as coisas. Não escuto isso. Mas para finalizar o que eu estava dizendo lá, para não me perder, então, se grupos de teatro se apropriam dos espaços disponíveis, né? Então, os pontos de cultura, né? E utilizam ali tanto para compartilhar o seu fazer, mas também para compartilhar a sua forma de produção, mostrar como produz, ensinar outras pessoas. O Luiz Alberto de Abreu fala isso, que é algo que o Walter Benjamin fala, né? Ele diz o seguinte, o narrador, né? No seu texto, o narrador, que nós estamos perdendo a capacidade de contar histórias e aprender com as experiências também que nos são contadas. Que o que você está fazendo aqui, Carmen, que eu falei que de mal-humorada, você tem só essa cara realmente muito assusta. Fiquei com um pouco... Estou aprendendo. É que estou aprendendo a lidar com as pessoas. Eu fiquei assim, fico com um pouco de medo, mas tenho que te parabenizar, porque o que você está fazendo é possibilitar que nós possamos compartilhar nossas experiências, ouvir as experiências dos outros e aprender com elas. Então, se eu não compartilho fazer, se eu me coloco, como o Bruno falou ontem, como um ser iluminado, fora da sociedade, em que século será que eu estou? Precisamos pensar sobre isso, né? É como disse o crioulo para o Lázaro Ramos, quando ele falou em classe A, B, ele falou... Mas como que é isso? Nós vamos falar, é isso que nós vamos falar?
É isso mesmo? Aí ele fala assim, alguém nos ajude, Lázaro, a entender, senão a gente vai ficar aqui reproduzindo. Então, vamos pensar nisso. Assim como escola sem partido, que é pressupor... O que está na base disso? Independente de ser uma coisa reacionária, de direita e tal. É isso mesmo. Está aí o Nelson, o grande Nelson Veloso, que... Vamos falar de independência em Guarulhos? Está aí alguém que pode falar, que nunca teve vínculo com o poder público e manteve as duras penas aí, sempre uma atuação, manteve espaço, né? Super, super importante falar disso. Então, Eu gostaria até de aproveitar, Simone, aproveitar e convidá-lo para um bate-papo aqui, isso, também, o maravilha. grande Nelson Veloso, né? E ele diz uma coisa que é muito... A arte é o que nos torna humanos e somos seres políticos. E aí isso Exatamente. converge com o que o Bruno falou. Parte dos artistas rejeita aqueles que atuam dentro de uma política partidária. Mas eles não entendem que o ato de fazer arte, o ato de fazer teatro, já é um ato político. Sim. Né? E então, nessa linha, se os grupos de teatro, que eram vários naquele período, como o Bruno falou ontem, tivessem se apropriado. Nós fizemos apresentação em todos os pontos de cultura. Depois, Carmen, você pergunte para o Sandro também, que você vai ver. Nós fizemos o Salve Prazer em todos os pontos de cultura, né? Em um processo de apresentar para as pessoas que toda e qualquer pessoa poderia fazer teatro. Isso não desmerece os artistas, pelo contrário, aproxima. Enquanto a gente continuar achando que a gente é uma categoria superior, nós vamos ter dificuldade em ter público. Então, para você ter uma ideia, lá no Uruguai eu fui 2 dias na peça que eles estavam fazendo sobre Eduardo Galeano, direção do brasileiro Aderbal Freire Filho, um especialista em teatro épico, que é o recorte da minha pesquisa, teatro épico, ou teatro de forma épica, ou teatro épico dialético, que assume aí as estruturas do marxismo dialético, marxismo histórico dialético. Então, eles tinham lá, no sábado e no domingo, mais de 200 pessoas. Só que a sala deles tem 500 lugares. Eles estavam super chateados. Que tinha só 200 e tantas pessoas. Quem que faz aqui no Brasil um espetáculo dessa natureza, né? De pesquisa que vai juntar esse tanto de público, né? Muitas vezes você vai ao teatro, tem mostras aí bilionárias de artes cênicas, você vai lá, você só vê as pessoas do teatro assistindo. Sim. Né? Então, quando falaram ontem que o Estado precisa fomentar as produções que não são comerciais, beleza. Mas se eu critico que o ponto de cultura continue recebendo verba pública por um tempo para conseguir se estruturar e se enraizar numa comunidade, é contraditório. Como que vai ser independente se os fazedores, as fazedoras da cidade não se apropriam desses espaços? Porque as pessoas não querem. Guarulhos, eu sempre falei, Guarulhos tem vocação para teatro de rua, porque ela é imensa, ela é espalhada e tem povo em tudo que é lugar. Nem na pandemia o povo não está ficando em casa. Você vai nas periferias da periferia, que nós já somos periferia, o Brasil é a periferia do sistema, enfim. Aí periferia vai longe. Então, se nós tivéssemos, né, fazendo realmente teatro onde as pessoas estão, né, a gente teria mais público, a gente não estaria sozinho, não estaria isolado. Embora nos últimos outros anos, sem ser esses últimos mais recentes, a gente teve um crescimento enorme de espaços de teatro na cidade, né? Que nós tínhamos o Nelson Rodrigues, que é um anfiteatro, e aí o Padre Bento, que é de 36, 37, foi restaurado em 2007, o Teatro Adamastor, né?
que foi inaugurado antes disso, e o Teatro da Mastor Pimentas, e depois que ficou para a Unifesp agora. Então, é um teatro usado por poucas pessoas e tal. Tem a companhia do Caminho Velho, super importante lá na região, fazendo um trabalho que tem ressonância também no teatro de grupo paulistano. Eles têm bastante contato com essa produção, que é referência no mundo, produção paulistana. Mas, ao mesmo tempo, e tem o da Ponte Alta, né? Que eu não sei se eu já falei. Mas, ao mesmo tempo que a gente não consegue ocupar muito esses espaços e não consegue atrair o público, tem a ver com essa ausência de um programa de fomento, por exemplo, que a gente começou de uma forma muito precária, é verdade, mas tinha alguma coisa. Agora nós não temos nem isso. Então, a Ponte Alta nunca se efetivou, o que o Bruno está falando aqui. Então, Carmen, eu vejo que nós precisamos realmente entender as coisas de forma mais ampla e respeitar as diferenças. Porque se nós fazemos teatro e não desenvolvemos essa capacidade de preservar essa condição, né, de olhar o diferente para poder aprender algo novo, nós vamos ficar cristalizados e vamos reproduzir coisas que não estão na função, não estão na função social do artista que quer transformar o mundo. Então, Sim. tem essa prerrogativa. Eu venho conversando com alguns artistas, alguns educadores, e a gente chegou em umas falas que o professor, se ele não tomar cuidado, o professor tanto de teatro, professor de arte, professor na sala de aula ou no campo artístico, ele pode se tornar um genocida, né? Porque dependendo de como ele conduz a aula dele, ele pode matar 40 pessoas ali de uma vez só, de uma tacada só. Né? Então, é muito importante isso que você está trazendo, né? Que são pontos de vista, entender a empatia, a sororidade que a gente tem que ter com o outro. Né? E muitas vezes o artista fala que quer transformar o mundo, mas ele nem se transformou ainda. Não transformou nem a casa dele, né? O seu entorno ali, muitas vezes ele fica com essa propensão a ser um ser iluminado, né? Que ele é o detentor do saber, que é o que vinha acontecendo nas escolas antigamente, que o professor tinha essa função de detentor do saber. Hoje não, hoje a gente sabe que o professor é um mediador do saber, né? Tanto ele aprende com o aluno, como ele ensina o aluno, é uma troca. Verdade. E por falar em troca, tá entrando aqui a querida Débora, beijo para você, saudade querida. Entrou também o Renato Criatura, meu mestre do teatro de bonecos. Fiz boneca, a boneca que eu fiz com ele ficou lá na Zona Leste também, num grupo que estava fazendo um espetáculo que tinha a personagem que era a boneca que eu tinha feito. Então ficou lá. E agora entrou aqui um monstro sagrado. Rodrigo Moraes Leite, agora professor da Universidade Federal da Bahia, tá bom? Então aí, ó, pessoal aqui de GRU que teve aula com o Rodrigo, olha só, professor de vocês, olha, grande professor. Sempre que eu preciso, eu me consulto com a enciclopédia humana. Aí, ó, o Bruno tá sugerindo você chamar o Rodrigo também. Com certeza. Resta saber se ele tem tempo, né? Ele é tão ocupado com seus estudos, mas eu vou, com certeza, seria uma conversa maravilhosa com ele. Ai, tá aqui o queridíssimo, talentosíssimo, maravilhoso Matheus Bortolato. Um beijo, grande criador, maravilhoso. Ele está fazendo uma pergunta aqui para você, Simone, o Matheus. Sim. Vou ler aqui para você. Por favor. Simone, boa noite. Quais são as esperanças ou propostas com as escolas livres em Guarulhos após as eleições?
Ai, meu amor, o que que eu vou te falar? Vou te falar o que eu acredito, né? Porque eu não sei fazer outra coisa. Olha, eu vou dizer para você a esperança do verbo esperançar, como queria Paulo Freire, né? É uma esperança impaciente, uma paciência impaciente e vou já propor um desafio, tá bom? Pensando nisso que eu falei, o que eu tenho visto lá com o Grupo El Galpão, o que eu vi lá na, no Dolores, Boca Aberta, o que eu vejo lá em São José dos Campos com a Companhia de Teatro da Cidade, o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas, é assim, artistas, atores, atrizes se unindo para fazer algo. Eu não tenho muitas esperanças no pós-eleição, até porque eu não sei o que vai ser dessas eleições, né? O meu desafio é nos juntemos, façamos nós, vamos encontrar um espaço, um, um botequinho desses que não tiver conseguido ficar muito bem depois dessa crise toda, vamos nos juntar a eles e fazer como o pessoal lá de São José dos Campos, os amigos do Rodrigo, Teatro da Rua Elisa, vários grupos mantendo um espaço independente. É na raça, é a duras penas, mas é nosso, ninguém tira. Então, eu sempre tive vontade disso, juntar teatro com comida. Eu acho que cada vez mais, para responder aí a que a Carmen colocou lá no começo, e a sua pergunta, Matheus querido, eu acho que é isso. Vamos, Nelson, vamos. É fazer um espaço de convivência. Que a gente faça teatro, que a gente beba, converse sobre política, assista filme. Inclusive, nós temos espaço para isso, disponível se a gente quiser fazer, porque eu estou pesquisando aí agitação e propaganda com algumas pessoas da Frente Povo Sem Medo, da qual eu faço parte. Quero mandar um beijo aqui para eles. E nós usamos direto e reto lá o espaço da POS, que é um espaço que nos acolhe, é um espaço que nós podemos, enquanto não temos um espaço exclusivo, nós podemos usar espaços sem problema nenhum. Muito pelo contrário, espaços que já são espaço de luta, espaço de militância, e nos entendemos como uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras da arte, que precisa também lutar para se estabelecer no mundo e, quem sabe, mudar esse estado de coisas. Eu acho que é o que nos cabe. Eu acho não, tenho certeza, e eu caminho sempre nessa linha e quero ir com vocês, que é o que eu falei ontem para as diretoras de escola. Nós estávamos conversando, eu falei, gente, eu sei que muitas vezes nós não concordamos em tudo, mas, por favor, eu quero participar. Se tem algo que ninguém quer nesse momento, é ficar isolado. Eu tenho até um adendo a colocar nesse seu desafio, Simone, é ocupar as escolas também, né? Ir lá, conversem com as diretoras, conversem com as coordenadoras, ocupem as escolas. Nós, artistas, temos que fazer isso. Vamos dar valor ao teatro estudantil, que é muito importante, né? Mesmo que de forma intuitiva. Vamos acabar com essa coisa do academicismo que é tão presente no artista. Né? Vamos fazer, vamos partir para o fazer e vamos aprendendo, fazendo, aprendendo junto com as pessoas do entorno daquela escola, agregar valor, agregar as pessoas às escolas. Eu acho muito importante fazer esse movimento, né? Juntamente com esse movimento que você está propondo, Simone, acho muito, muito bacana. Então, eu vejo que o teatro estudantil no Brasil ele anda um pouco esquecido, né? Perdeu força antigamente, pelo que a gente sabe, era muito forte o teatro estudantil. Os grupos de teatro estudantis eram muito fortes e muitos grupos profissionais surgiram deles. Então, Ai, vejo que isso. você falou agora, Pode, desculpa te cortar, é que eu lembrei que eu estava falando lá da escola sem partido, da política, e precisava retomar, porque às vezes eu não volto nas coisas. pode voltar. Que é o seguinte, falar.
de doutrinação, essas coisas, é pressupor que o outro não tem senso crítico. E uma criança, se nós perguntarmos, se nós ouvirmos, nós vamos saber o que ela pensa. Basta que a gente abra os ouvidos e o corpo todo para escutar. Só que o sistema escolar, aí o Vitor Naresi, é legal você chamar ele também para uma conversa, talvez ele tope, né? É um grande contador de história, escritor de livro, atuante na educação e um grande artista, diretor de teatro. E ele constrói, na cidade de Pindamonhangaba, curador do festival, que é um dos festivais mais importantes do país, que está há mais tempo se mantendo vivo no país. E ele é um festival de média proporção, mas que com o cuidado que tanto todas as pessoas, né, que já passaram por lá, mas que eu conheço agora, o Alcemir Palma, que também é um ativista importante, o Vitor Naresi, entre outras pessoas, tem um cuidado exímio na curadoria para aproveitar ao máximo aquele espaço. E os debates são debates formativos, né? Então, nós fazemos propostas de sensibilização, das pessoas falarem palavras que as tocaram, para sair daquele lugar comum, sabe, dos debates. Então, o Vitor tem muita coisa para contar aqui para a gente de como ele está conseguindo adentrar, transformar e ser muito bem acolhido pelas escolas. Ele escreve sobre a temática de gênero, de sexualidade, né? Ele escreve sobre temas assim que nós não imaginamos. É o segundo mais antigo. É claro que o Rodrigo ia me ajudar nisso. E o primeiro, professor? O mais antigo. Então, já já ele fala. Então, Pindamonhangaba é o segundo festival mais antigo. Eu sei que tem o festival, o Festa de Santos e o Festivale de São José. Aí ele vai me falar daqui a pouco. Então, o que ocorre? O que eu estava falando quando eu falei do festival? Ah, sim, de chamar o Vitor, o Festa de Santos. Acho que deve estar como que se fala? Na 60. Foi a 60 já? 60ª. 60ª. Já foi a 60ª? Como você vê o teatro nos espaços periféricos? Olha, eu penso que é onde a gente tem que atuar. O Nelson colocou aí que a gente tem que voltar para os espaços públicos, né? Então, a rua, a feira, o teatro de feira é um escândalo, né? Uma coisa... Simone, o Davi que perguntou para você como você vê o teatro nos espaços periféricos, ele é muito atuante lá no Monte Azul, na Zona Sul. Sim, não sei se você já ouviu falar da Fundação. Sim. Tem um pessoal muito importante lá no Monte Azul. Eu estive com eles lá no espaço do Refinaria Teatral, que é aqui na Zona Norte, um espaço super bacana. Então, como eu estava dizendo para vocês, o que eu vejo desses grupos é essa proposta culturalista que nós chamamos de fazer as peças de teatro, organizar debates, cursos, oficinas de teatro, filmes, e vai ali envolvendo a comunidade, né? A comunidade pode usar o espaço para fazer festa de casamento, então isso vai aproximando as pessoas, né? Então, lá o Refinaria Teatral, por exemplo, o ano passado, eles fizeram uma mostra de teatro de grupo. Mais de 15 dias com peças incríveis todos os dias. Então... Eu acho, só te cortando um pouco, eu acho interessante quando você falou de aproximar a comunidade do entorno, porque muitas vezes é aquilo que a gente estava falando ontem, as pessoas não se acham pertencentes àquele espaço, né? Ao espaço da arte, ao espaço do fazer cultural. Então é muito importante bater nessa tecla que você está falando, querida, para essa questão de aproximar a comunidade, que é para eles que a gente tem que fazer arte, porque eu vejo
muito hoje em dia o artista catequizando o crente, né? Catequizando o jesuíta. Isso. Essa é uma visão que eu tenho bastante dificuldade de entender como que ela permanece. A gente ainda escuta muito isso, né? Ah, eu vou levar arte, eu vou levar. Mesmo agora, nesse tempo de pandemia, vamos fazer para levar. Eu penso que é um posicionamento complicado, porque, de novo, pressupõe que eu tenho algo que o outro não tem, é ruim. Penso que tem que ter realmente uma postura de troca, de partilha. E aí, Davi, Isso. como o Bruno falou, se juntar aos movimentos sociais. Então, nós temos alguns cursinhos comunitários muito significativos na cidade. Tem que se juntar com esses espaços para fazer teatro nesses espaços. Nós temos sindicatos que ainda são mais progressistas, abertos. Tem espaços na periferia, os sindicatos também que podem ser usados. Tem sindicato que tem espaço lá no... Eu estava trabalhando no Bananal, numa escola. Pouca gente conhece no Santos Dumont. A Magda morou muito tempo no Santos Dumont. Ela conhece bem ali a região. O Ricardo Ricarte fazia festival de teatro no Jardim Marilena, ali naquela região. Num tabladinho de madeira a gente apresentava. Super legal, né? Então, o que eu estava falando? Desses espaços e que fazer junto, o que o Nelson está falando. Fazer junto. Então, é um lugar de... falei, do Bananal, um sindicato tem um espaço lá, eu descobri um auditório imenso, Davi, daquele SEST Senat. Eles têm espaços na cidade enormes. Então, é uma coisa que nós temos que olhar melhor o que tem ao nosso redor, que às vezes não está vendo. Então, tem escola, tem, como o Nelson falou, as feiras, nós temos uma série de... Associações de bairro. Tem uma coisa legal que eu queria comentar sobre isso. Vocês viram uma intervenção que o pessoal do MTST fez? Eles entraram na loja da Havan com carrinhos, né? Botaram as coisas tudo no carrinho e na hora de chegar Grupo Caras e Caretas. Na hora de chegar no caixa, eles deram um checão assim desenhado com um valor de, não lembro se era, não sei quantos bilhões, que é o que o dono da empresa deve para os cofres públicos. Então, eles fizeram o quê? Uma intervenção de agitação e propaganda, utilizando do humor, do estético, né, para provocar ali uma situação. E nós, artistas, o que nós estamos fazendo diante de tudo isso que está aí, que agora está agravado com a pandemia, mas já estava acontecendo antes, né? Então, eu penso que nós temos muitas subdivisões e poucos consensos, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que os movimentos sociais têm muito a nos dizer e nós temos muito que nos juntar, como o Bruno falou, para provocar fissuras aí no sistema e provocar reflexão mesmo, né? Sim, nós estamos chegando deixa eu ver aqui a hora, ao término da nossa live. Eu não vou tomar mais seu tempo, eu sei que você tem bastante coisa para fazer ainda. Obrigada. Mas fica aqui o convite para uma próxima. Quero agradecer imensamente. Você é uma mestra que eu tenho muito carinho por você sabe disso, não precisa nem falar. Eu quero agradecer, não tem palavras para agradecer e falar tudo que eu sinto por você. Eu também por você, estou muito feliz de estar aqui com você, pela tua iniciativa, eu sinto orgulho de fazer parte da tua história, com toda certeza, e dizer para todas vocês que estão aí, todos vocês, aquela frase, né, que é do movimento negro,
mas eu, apesar de branca, mas ainda como mulher, vou me sentir no direito de falar sou porque somos. Então, encontrar vocês aqui é revigorante, é animador, é gratificante,